Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Pois bem, hoje eu não trouxe uma ministração, mas eu trouxe um assunto referente à ética cristã. Eu quero falar essa tarde sobre o aborto. Em uma perspectiva cristã, é óbvio, o que a Bíblia diz sobre isso. Nós estamos acompanhando aí no meio desse caos que a nação ela se encontra, um confronto entre o Congresso e o STF para ver quem decide sobre o aborto. Independentemente de quem decida, a palavra de Deus ela é uma só. E sobre isso eu falo agora com vocês. A Bíblia ela não trata especificamente sobre a questão do aborto, mas no entanto ela dá inúmeros ensinamentos nas Escrituras que deixam muitíssimo claro qual que é a visão de Deus sobre o aborto. Jeremias 1,5 nos diz que Deus nos conhece antes de nos formar no útero. Êxodo 21 e 22 dá a mesma pena para aquela pessoa que comete um homicídio e para aquela pessoa que causa a morte de um bebê no útero. Então isso indica claramente que Deus ele considera um bebê no útero como um ser. Para o cristão, o aborto não é uma questão sobre qual a mulher tem ou não direito de escolher, mas é uma questão de vida ou morte de um ser humano feito à imagem de Deus. Aí você pode me perguntar, mas e no caso de um estupro ou de um incesto? Por mais horrível que fosse ficar grávida como resultado de um estupro ou de um incesto, isso tornaria o assassinato de um bebê a resposta? Dois erros não fazem um acerto. A criança resultante de um estupro ou de um incesto pode ser dado para adoção, talvez por uma família amável aí, que foi incapaz de ter filhos. A criança ela pode ser criada pela mãe, quem sabe? Mas uma vez, o bebê ele não deve ser punido pelos atos malignos do seu pai. E quando a vida da mãe está em risco? Bom, honestamente, esta é uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida quanto ao aborto. Mas vamos lá. Primeiro nós vamos lembrar que esta situação é a razão por trás de menos de um décimo dos abortos realizados nos dias de hoje. Há mais aborto em relação às mulheres preocupadas em não arruinar o seu corpo do que aquelas que realizam um aborto para salvar as suas próprias vidas. Perfeito? E segundo, nós devemos lembrar que Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele pode preservar as vidas da mãe e da criança, apesar de todos os indícios médicos serem contrários. Isso, porém, no fim das contas, essa questão ela só pode ser resolvida entre o marido, a mulher e Deus. Qualquer casal passando por essa situação extremamente difícil deve orar ao Senhor pedindo sabedoria, para saber o que Ele quer que eles façam. E alguns anos atrás, um religioso de uma determinada igreja conhecida defendeu o aborto, citando o que está escrito lá no livro de Eclesiastes 6,3, que diz assim: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Ao argumentar a legalização do aborto com esta passagem, faltou hermenêutica para esse religioso, pois o trecho quer dizer que não adianta nascer sem viver uma vida fartada do bem, mas também não significa que se deve exterminar uma criança no ventre da mãe. Amém? Bom, acredito que sobreviver seja o objetivo de todos que estão neste mundo. Afinal de contas, nós estamos lutando dia após dia para isso. Termino com a fala do Senhor Jesus, que diz lá no Evangelho de Marcos 12:31, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe, ok? E que essa palavra ela possa entrar, termos um pouco mais de consciência em relação à questão do aborto. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.